aí, meninas! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lê Durigan, ou então Teacher Lê, e aqui no meu canal você vai ficar por dentro de temas de voluntariado, dicas de inglês, teatro e música. E hoje eu me inspirei em uma outra coisa, na make das meninas londrinas. Será que tem diferença? Será que elas fazem diferente daqui do Brasil? E você deve estar se perguntando aí, nossa, Lezinha, você dando dicas de make? Sim, eu também sou formada em estética pelo Martinus em Curitiba. A gente teve matéria de maquiagem e também fiz vários cursos na Inglaterra, em Londres, inclusive na minha cidade, em Farnborough. Quer saber mais? Então roda a vinheta e assiste até o final que eu te conto. A make que eu vou fazer hoje é inspirado nas minhas amigas, na minha experiência que eu vivi lá, e você pode usar no dia a dia. Vocês vão conferir que lá na Inglaterra as mulheres têm costume de se arrumar muito bem para ir para aula. Aqui no Brasil tinha uma amiga minha que acordava e lavava o rosto na escola. Lá na Inglaterra não, lá todo mundo ia muito mega produzido e elas têm o costume de passar muito creme, têm o costume de preparar muito bem a pele, passar muito creme, passar muita base, passar muito pó, deixar aquele rosto com aspecto bem de pele de porcelana mesmo, sabe? Mas caso você não esteja acostumado a usar tanto produto assim, que aqui no Brasil a gente não usa tanto assim, só uma base e um pó, às vezes nem isso já tá bom, não precisa. Eu só tô mostrando como que é o costume deles de lá. Bom, vamos voltar então pro nosso papo de menininha. A minha pele já tá pronta, mas não são todas as mulheres na Inglaterra que têm o costume de assim, tirar a sobrancelha, cuidar com as espinhas antes de fazer a maquiagem. Para muitas coisas elas fazem vista grossa, sabe? Apesar de elas se arrumarem muito bem, às vezes elas fazem vista grossa para essas coisas. Às vezes elas só passam um monte de maquiagem e daí de noite vão dormir com a maquiagem e de manhã elas só retocam, simples assim. Elas fazem muito vista grossa, assim, para sobrancelha e enfim. Lê, e os olhos? Como que elas fazem? Elas marcam muito ou deixam mais suave? Bom, os olhos elas preferem, elas têm o costume de deixar mais marcado. Então eu vou colocar aqui mais marcado assim no delineado. Então eu vou passar aqui de repente uma sombra um pouco mais clara, já que a gente vai usar no dia a dia, não é nada demais. Então aqui eu vou colocar uma sombra mais clarinha. Elas têm bastante costume assim de passar bastante delineado por cima, fazer aquele olhar mais baixo, assim, mais dengoso, estilo Megan Fox ou então Marilyn Monroe. Eles deixam aquele olhar mais baixinho. Eu vou colocar aqui uma sombra um pouco mais escura. De repente, essa daqui, eu vou colocar um pouquinho mais escuro. A gente vai fazer ele com o olhar um pouquinho mais para baixo, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, da pálpebra, do meio da pálpebra até o final. A gente vai fazer diferente da brasileira, né? Que a brasileira puxa tudo para cima. As inglesas, elas deixam assim, mais um olhar mais para baixo, tá? Então é como se fosse assim. Aí aqui, ó, vocês podem dar uma esfumada para não aparecer muito e marcado, mas suave. Gente, se vocês quiserem colocar mais, se vocês quiserem colocar menos, aí vai do gosto de cada uma. O delineado, elas marcam bastante, marcam até demais, até por sinal. Geralmente com olhinho de gato, sabe? Até o final. Aqui elas marcam até mais, tá, gente? Mais preto, mais dramático, sabe? E isso é pro dia a dia mesmo. Aqui no Brasil tem gente que não curte, tem gente que... só uma base, um pó, um gloss, sei lá. Tá bom, né? Um rímel e tá bom. Os cílios tem que ter sempre, gente. Deixa meio que de lado, mas não deixa os cílios de lado. Os cílios, eles é muito bem alongado, é muito bem destacado. E isso nas inglesas é bem forte. Essa parte de olho com o cílio bem grande, bem marcado. Eu vou colocar um cílio postiço, que elas amam cílio postiço. Todo mundo tem cílio postiço. Todo mundo usa cílio postiço toda hora. Não sei como que elas dormem com cílio postiço. E hoje eu vim trazer para vocês um lápis roxo, que eu adoro usar. E eu vou passar por baixo um lápis roxo. É bem estilo inglesa mesmo, tá? É bem tipo assim, nossa, um lápis roxo. Gente, é um lápis roxo, é coisas diferentes, tá? Então eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia de como que fica. Apesar de não combinar muito com a make. E agora sim, gente, agora então a gente passa o rímel. Se vocês quiserem passar antes dos cílios ou depois, não tem problema. Eu passei antes e eu gosto de passar um pouquinho depois também, mas não muito, senão ele fica muito carregado. Ele fica diferente, né? Ele dá um outro... Dá uma coisa diferente. Apesar de você... Tem gente que acha isso um pouco meio carregado para usar no dia a dia.
Mas lá elas usam sem problema algum. E o pó, gente, elas passam vários tipos de pó. Então eu vou passar aqui um pó bem básico. Por cima desse, a gente vai passar tipo A mulherada gosta de ter aquele... Sem brincadeira, gente, elas gostam de parecer morenas. Então eu não sei por que elas usam muito pó bronzeador, sabe? Esses pós assim que dão um aspecto mais de bronzeado. Até muitas meninas usam base um pouco mais escura do que a pele delas, sabe? Pra dar... Elas amam ser morenas. Marca de biquíni lá é Diva só que tem, né? Elas amam isso. Essa coisa assim de brasileira e tal, elas amam. Então elas sempre passam um pó bronzeador iluminado, que deixa a pele mais... Parece assim que você acabou de sair do sol e tal, né? E aquela pele bem marcada que tá arqueada. E pra finalizar, elas sempre passam assim um tom de blush. Pode ser mais pro pink, eu tenho um rosinha aqui. Ou mais então, verão, por exemplo, elas usam mais um tom de coral. Ou de repente mais um tom mais alaranjado. Eu vou passar aqui mais um tom alaranjado. E aqui assim, ó, não tem nada a ver muito com a maquiagem, né? Mas, eu tô afim de passar um blush laranja, eu vou passar um blush laranja. Eu tô afim de passar E tem umas que exageram no blush também, tá? Então não se assustem o dia que vocês forem e vem a mulherada exagerada no blush e tal. Tem muita gente que exagera muito no blush, inclusive. E nos lábios, gente, as mulheres amam de paixão usar muito gloss. Eu vejo que aqui no Brasil a mulherada usa muito batom. Lá não, lá elas usam bastante gloss, rosa, vermelho. Eu trouxe pra vocês aqui, esse daqui que eu trouxe de lá, é um dourado. E elas amam muito, 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 muito. Um gloss, assim, aquele efeito molhado, aquele efeito de brilho, sabe? Então, ó, como a gente tá entrando no clima de carnaval, eu preciso falar pra vocês que a mulherada lá quase se veste sempre como se estivesse no carnaval. Elas não ligam muito tá combinando as coisas, tá? Eu lembro assim, as minhas amigas sempre estão com alguma coisa diferente. Elas gostam de inventar bastante moda. Então, ou elas estão com glitter, ou elas estão com uma coisa diferente, ou umas estrelinhas, sabe? Tudo, ou um glitter aqui, mas alguma coisa diferente elas têm. Então, eu vou colocar aqui pra vocês, de repente, sempre... Tem uns glitter tipo aqui assim, sabe? Dando uma iluminada aqui. Eu usei esse, mas esse aqui tá bem básico, tá, gente? Esse aqui tá bem básico. Então, a mulherada lá não liga muito de combinar. Ó, esse aqui tá bem fraquinho, bem fraquinho. Até dá pra colocar um outro aqui, ó. Vou colocar um roxinho, ó. A mulherada não liga, gente, em combinar cores. Ficam bem à vontade mesmo. Então, assim, não liguem. Usem, abuse do que vocês quiserem. O que elas acham que fica legal e que elas gostam de usar, elas usam. Elas simplesmente usam. Elas não têm muito assim, será que vai combinar? Usem, abusem dessa criatividade. Elas, né, sempre tem muita coisa colorida, muita coisa diferente, que não tem nada a ver com o look, mas elas gostam, elas amam, elas usam. Gente, não me interpretem mal. Apesar de elas não se ligarem muito em coisa de combinar, em make com roupa, elas se vestem muito bem. Algumas mulheres se vestem assim, no dia a dia, como se estivessem indo para um baile de gala. Mas, em geral, elas não têm muito esse costume de combinar roupa, com estilo, com saída. Esse negócio de combinar o que você vai usar em cada ocasião é bem coisa de brasileiro. E no próximo vídeo eu explico melhor pra vocês. Então não deixem de se inscrever aí no canal do YouTube, ativar o sininho, que daí vocês têm as notícias de primeira mão. E assim, meninada, eu tenho várias histórias de pessoas que saem na rua sem noção nenhuma de roupa. Eu lembro que uma vez eu cheguei no mercado e tinha uma moça no mercado. Ela tava de chinelinho, super à vontade, com um moletom. Ela tava com uma toalha na cabeça. Ela tinha acabado de sair do banho, dava até pra ver que ela tava com o cabelo molhado. Ela simplesmente saiu do banho, colocou um chinelinho, colocou um moletom e foi fazer as compras. Coisa que aqui no Brasil a gente não vê. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deem many likes, compartilhem com as amigas. E é isso aí. Hey ho, a gente se vê na próxima. Olha só, meninas, eu espero vocês nas minhas redes sociais. Eu também estou no Facebook, no Instagram. E é claro, se inscrevam aqui no meu canal do YouTube. E agora sim, até mais.